Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Espero que vocês estejam bem, espero que todos vocês estejam com saúde, estejam estudando, né? Já que nós estamos nos aproximando já das nossas avaliações. E aí, hoje eu trago para vocês a correção das atividades da aula passada, tá certo? Desde já eu quero pedir desculpa, porque tem um grilo cantando aqui em casa. Eu já tentei encontrar e não encontro. E eu já tentei gravar essa aula várias vezes, mesmo assim não tá funcionando, então vai com grilo mesmo, tá bom? Então, vamos dar início à correção. A primeira questão, ela diz assim: de acordo com o que estudamos sobre a história da função, como você descreveria a trajetória evolutiva do conceito de função? Antes de começar a corrigir, eu quero dizer para vocês que, assim como nas correções em sala de aula normal, essa correção aqui, principalmente essa parte histórica, é mais para você ter uma noção de qual seria a resposta, para ver se sua resposta está batendo e tal. Não tem obrigatoriedade das palavras estarem iguais, não tem obrigatoriedade de você ter copiado e colado, certo? Você só precisa saber se a noção ali está correta, certo? Mas, Samara, eu fiz do outro jeito, mas significa a mesma coisa, eu preciso trocar? Não, tá? Se significa a mesma coisa, você deixa do seu jeito, tá? Então, a primeira questão, ela diz que, de acordo com o que nós estudamos sobre a história da função, como você descreveria a trajetória evolutiva do conceito de função? Então, o conceito de função, pessoal, como nós já vimos na aula anterior, ele é um conceito que é um conceito longo, que apresentou uma longa e tumultuosa processo de formação, certo? Então, ele buscou respaldo tanto no pensamento científico como no pensamento filosófico. E aí o que eu quero que você abstraia aqui da história do conceito de função é que ele não se deu de uma hora para outra. E houve contribuições de vários pesquisadores, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam que função não é um conceito acabado, que houve contribuições de várias pessoas ao longo do processo para chegar hoje ao conceito que nós entendemos como função. Segunda questão. Quais as ciências citadas na aula foram precursoras para o desenvolvimento das funções? Se você prestou bastante atenção na aula, se você olhou o slide, você deve ter visto que foi a astronomia e a física, certo? Terceira questão. Ao analisar o desenvolvimento da astronomia na antiguidade, é possível intuir que essa ciência já fazia uso de algumas noções de função, mas somente muito tempo depois que alguns matemáticos se aproximaram de uma formulação moderna de função, dentre eles destaca-se Oresme. Qual teoria ele formulou e como ela funciona? Então, a gente vai lembrar, né, o que a teoria de Oresme trouxe. Ele desenvolveu uma teoria geométrica das latitudes, representando grau de intensidade e extensão. Oresme utilizou as coordenadas para representar a velocidade em função do tempo. Então, o que você tinha? A latitude de uma quantidade era interpretada como uma quantidade variável dependendo da longitude. E a linha representa o ápice estendido como uma representação gráfica de uma relação funcional contínua. Dessa maneira, uma função pode ser representada por meio de uma descrição verbal ou por meio de um gráfico. Então, Oresme construiu aqui esse gráficozinho aqui, onde ele relaciona a latitude com a longitude, certo? Para defender aí a velocidade em função do tempo, certo? E aí, se você prestar bastante atenção, o gráfico que representa a função atualmente, você tem também duas coordenadas, né? O eixo X e o eixo Y. Nós vamos ver bem mais lá na frente. Quarta questão. O surgimento da noção de função em pesquisas totalmente voltadas para a matemática data do século XVI e do início do século XVII. Nessa época, como as funções eram abordadas? Então, como eu já tinha falado para vocês, como o processo foi longo, nem sempre a função já era vista como um cálculozinho matemático pronto. Então, intuitivamente, as noções de funções, eles eram dadas a partir da descrição verbal, por tabelas e por gráficos, certo? Quinta questão. Dentro do período renascentista, surge um dos grandes cientistas astrônomos da época, chamado de Johannes Kepler.
Ele tentou explicar a teoria heliocêntrica do universo, onde o Sol estava localizado no centro do sistema solar, com os demais planetas se movimentando ao seu redor. Que enunciado essa teoria traz que possa implicitamente estar relacionado à função? Então, lendo aí um pouquinho, vendo um pouquinho a teoria de Kepler, ele traz esse enunciado que é a relação entre duas grandezas, certo? O período das órbitas e o movimento dos planetas, sendo que um depende do outro. Então, implicitamente, ele já estava trazendo um conceito de função. Sexta questão. Qual a área da ciência estimulou Isaac Newton a construir o cálculo matemático denominado de cálculo infinitesimal? Então, você pensou em Isaac Newton, logo você pensa em física, não é isso? Então, se você pensa em física, você vai lembrar das leis de Newton, da lei da gravitação, você vai lembrar de velocidade, movimento, você vai lembrar de termodinâmica, você vai lembrar da inércia, né? Então, essas leis que foram formuladas por Newton, o estudo de todas essas teorias levou Newton a construir o cálculo matemático que veio a contribuir com função, certo? Com os conceitos de funções. Sétima questão. Qual autor usou o termo função pela primeira vez e a que ele se referia? Então foi Leibniz. Ele usou a palavra função para indicar quantidades que variavam ao longo de uma curva, ou fenômeno descrito, sendo que ele introduziu o uso da palavra constante e variável nos cálculos de suas funções matemáticas. Oitava questão. Antes de termos a definição de função como hoje é trabalhada, vários autores deixaram suas contribuições. Na videoaula e no slide temos exemplos disso. Quais os três autores mais se aproximaram da definição atual empregada pela função? Então, eu trago aí no slide vários autores que contribuíram para o desenvolvimento da função, mas três específicos que mais se aproximaram do que hoje nós temos como conceito real de função. E aí, eu vou pedir para vocês entenderem que eu vou fazer o uso da língua portuguesa para ler o nome desses autores, já que nós não temos a obrigação, né, assim, de saber pronunciar perfeitamente o nome deles. Então, o Johann Bernoulli, ele definiu função da seguinte maneira: chamamos aqui função de uma grandeza variável, uma quantidade composta de qualquer maneira dessa grandeza variável de constantes. E aí, ele viveu aí entre 1667 a 1748. O Peter Gustav, ele viveu aí entre 1805 e 1859. Ele disse que função seria se uma variável y está relacionada com uma variável x, de modo que sempre que um valor numérico é atribuído a x, existe uma regra de acordo com o qual é denominado um único valor de y. Então, se diz que y é função variável independente de x. E, por último, Euler, ele traz aí, ele veio entre 1707 e 1783, ele denominou uma função como se x denota uma quantidade variável, então todas as quantidades que dependem de x ou são determinadas por eles, são chamadas de função. Então, são os três autores que mais trouxeram contribuições, certo? E agora a gente vai entrar na parte matemática, né, do negócio, assim, a parte mais dos cálculos. E aí eu peço que vocês prestem atenção quando vocês forem corrigir, porque eu organizei o slide de modo que coubesse mais informações aqui. Então, preste atenção conforme os cálculos forem surgindo na tela, para que vocês não se percam ou coloquem em lugares diferentes, tá certo? Então, ele diz o seguinte, na primeira questão: a tabela mostra o valor final de alguns pedidos de um certo tipo de piso laminado, solicitados a um fabricante de acordo com a área de piso colocada. Então, ele traz o seguinte: 40 metros quadrados, ao comprar 40 metros quadrados, você paga 2.800. Ao comprar 25, você paga 1.750. Ao comprar 60, 4.200. Ao comprar 140, você paga 9.800. E 180,5, você paga 12.635. A pergunta da letra A é o seguinte: qual será o valor de um pedido de 100 metros quadrados desse piso
e de 250 metros quadrados. Então, aqui você vai usar uma regra de 3 simples, né? Basiquinha. Se você sabe que 40 metros do piso você vai pagar 2.800, então, você tendo 100 metros, você vai pagar quanto? X. Multiplica cruzado, não é isso? Então, você vai ter 40x é igual 100 vezes 2.800 dá 280 mil. 280 mil dividido por 40 vai dar 7 mil. Então, comprando 7 mil, comprando 100 metros quadrados, você vai estar pagando 7 mil reais. Então, se você comprando 100 metros quadrados, você vai estar pagando 7 mil, quanto você iria pagar por 250 mil metros quadrados? 250 metros quadrados. É só você fazer aí a soma rápida, né? Até. Se você sabe que 100 é 7 mil, 200 seria 14 mil. E qual é a metade de 7 mil? 3.500. Então, 14 mil mais 3.500 vai dar 17.500 reais. Então, comprando 250 metros quadrados, você vai estar pagando 17.500 reais, certo? Na letra B, ele diz o seguinte: qual é a fórmula ou lei que relaciona o valor Y em reais de um pedido de acordo com a quantidade X de piso em metros quadrados? Para que eu consiga formular uma lei para isso, eu preciso primeiro saber qual é o valor de um metro quadrado. Então, mais uma vez, eu vou usar aqui o 40, certo? Você sabe que 40 metros você paga 2.800. Então, é só você dividir, né? 2.800 dividido por 40 para saber quanto equivale um metro quadrado. Eliminou aqui os zerozinhos. 280 dividido por 4 vai dar 70 reais. Então, um metro quadrado equivale a 70 reais. Então, logo uma lei que formulasse isso seria Y é igual a 70 vezes X. Quem é X? O valor que você for comprar, certo? Então, você vai pagar referente à quantidade que você vai comprar. Você sabe que 1 metro é 70. Se você compra 10 metros, você vai ter quanto? 70 vezes 10. Se fosse 15, 70 vezes 15. E aí você ia obter o valor em Y, certo? Então, eis aqui a nossa lei de formação. Na segunda questão, ele diz assim: na cidade, um veículo econômico de passeio consome 1 litro de gasolina a cada 9 km rodados. Faça uma tabela que forneça a distância percorrida pelo veículo ao serem consumidos a 0,25 litros, 0,5 litros, 2 litros, 3 litros, 10 litros, 25 litros, 40 litros de gasolina. Então, já coloquei aqui a tabelinha aqui, lembrando que a cada litro ele anda 9 km. Aqui eu coloquei a unidade de medida, tá errada, pessoal, não é em dinheiro, tá certo? É em quilômetros, tá bom? Então, aqui é 9 km, desculpa aqui, tá? Deixa eu consertar aqui para vocês não ficarem, né, confusos. Aqui é quilômetros. Deixa eu só... Ok. Pronto, dando continuidade aqui. Tá? Então, 9 quilômetros. Então, construindo aqui essa tabela, o que você vai ter? Você sabe que 1 litro faz 9 quilômetros. 0,25 litros faz quanto? X. Multiplica cruzado, né? X é igual a 2,25, porque 0,25 vezes 9 vai dar 2,25. Então, ele vai rodar quanto aqui? 2,25 quilômetros. E meio litro? Se eu sei que 1 litro faz 9, evidente que meio litro vai fazer 4,5 km. Mas se você quiser provar matematicamente, só você multiplicar o 0,5 por 9, você vai encontrar 4,5. 2 litros. Sabe que 1 litro faz 9, 2 litros vai fazer 18, né? Obviamente. 3 litros. 3 vezes 9, você vai saber que é 27. 10 litros. 10 vezes 9, 90. 25.
25 vezes 9, 225. E 40? 40 vezes 9, 360. Certo? Então, nós encontramos aqui os valores referentes a cada quantidade de gasolina que ele consumiu. Certo? Aí na letra B, ele pergunta o seguinte: qual é a fórmula que relaciona a distância percorrida D em quilômetros em função do número de litros consumidos? Então, veja que conforme ele anda, ele gasta uma determinada quantidade, não é isso? De combustível. Então, o que você pode relacionar na letra D? O que seria esse D aqui? Seria os quilômetros. O que é esse 9? É quanto ele faz com o litro. E o que seria o L? A quantidade de litros. Então, eu sei que 1 quilômetro, na verdade, 1 litro, ele faz 9 quilômetros. Então, aumentando aqui a quantidade de litros, eu vou obter a distância que eu consigo chegar. Certo? Então, a distância está relacionada com a quantidade de gasolina que eu tenho. Se eu só tenho gasolina para andar 9 quilômetros, eu só tenho 1 litro de gasolina lá no tanque desse carro, ele está mais do que na reserva, logo ele só vai andar 9 quilômetros. Se eu tenho aqui, digamos que o tanque dele comporte até 50 litros, então logo você vai ter 50 vezes 9, e aí quantos quilômetros ele vai fazer, certo? Então, é sempre assim, tá? Então, a distância, ela vai depender da quantidade de gasolina que ele tem, quantidade de combustível. Terceira questão. Um moderno avião é capaz de manter uma velocidade média de cruzeiro de aproximadamente 900 km por hora. Qual é a distância percorrida pelo avião em 15 minutos, em meia hora, em 2 horas e 5 horas? Represente em uma tabela. Então, já coloquei aqui a tabelinha, né? O tempo e a distância. Você sabe que em 1 hora ele percorre 900 quilômetros. Então, você só vai fazer, semelhante à questão anterior, usar a regra de 3 para descobrir os outros valores. Perceba que aqui ele pede meia hora, aqui ele pede 2, 5, só que aqui ele dá 15 minutos. Então, a gente vai começar convertendo, né, esses minutos em horas. Você sabe que 1 hora equivale a 60 minutos. 15 minutos equivale a quanto em hora? Multiplica cruzado, você vai ter aí 60x é igual a 15. 15 dividido por 60 vai dar 0,25 horas, certo? Então, 15 minutos equivale a 0,25 horas. Então, você sabe que em 1 hora ele faz 900 quilômetros. Em 0,25 horas, ele faz quantos quilômetros? X. Multiplica cruzado. X é igual a 0,25 vezes 900, 225. Então, ele percorreu quanto? 225 quilômetros por hora. Aí, a segunda alternativa é 0,5 horas. Multiplica cruzado novamente, não é isso? 900 vezes 0,5 vai dar 450. Aí, ele traz 2 horas. É só você dobrar, né? 2 vezes 900, 1.800. E, por último, 5 horas, 5 vezes 900, você vai ter 4.500. Preenchendo aqui a nossa tabelinha, bonitinho. Na letra B. Em quanto tempo o avião percorre 2.880 quilômetros? Então, em 1 hora ele percorre 900, não é isso? Em 2.880 ele percorre quanto? Certo? Quantas horas ele percorre? Multiplica cruzado também. 900x é igual a 2.880. 2.880 dividido por 900 vai dar 3,2 horas. Só que ele quer saber o tempo. Você já ouviu falar, alguém pediu a hora para você e disse assim, não, agora nesse momento são 3,2 horas da tarde. Se alguém te disser isso, vai estar estranho. Ele acha que cheirou alguma coisa estranha, não é isso? Então, a gente vai mais uma vez converter. Então, você sabe que 1 hora equivale a 60 minutos. E 0,2 horas equivale a quantos em minutos?
Regra de 3 básica, multiplica cruzado. Então, x é igual a 0,2 vezes 60, vai dar 12. Então, logo, ele percorreu quanto? Ele usou quanto tempo? 3 horas e 12 minutos. Ok? Na letra C, ele pede para relacionar, por meio de uma lei, a distância percorrida em quilômetros em função do tempo em horas. Mais uma vez, você vai prestar atenção no que você tem de informação. Você sabe que uma hora ele faz 900 quilômetros e que essa distância ela está atrelada ao tempo. Se ele faz, se em meia hora, se uma hora ele faz 900, meia hora é claro que ele vai fazer uma distância menor. Uma hora e meia ele vai fazer uma distância maior. Então, conforme o tempo varia, a distância também vai variar. Então, a distância é igual a 900 vezes o tempo. Se foi meia hora, é um valor. 2, 3, 10 horas é outro valor. A distância ela está diretamente relacionada ao tempo, certo? Quarto, ao receber sua conta de R$ 85, referente a TV por assinatura, Naí leu a seguinte instrução. Para pagamentos realizados com atraso, serão acrescentados multa de R$ 1,70 e juros de 0,03 por dia de atraso no pagamento. Qual valor Naí pagaria se atrasasse 1, 5, 10 ou 30 dias? Então, a pergunta é, quanto ela pagaria? Então, vamos construindo aqui uma tabela. Eu construí a tabela, certo? Então, perceba o seguinte, o que você tem fixo? A conta é fixa, esse valor não vai alterar, é R$ 85. Aí ele fala que foi acrescentada uma multa de R$ 1,70. Esse valor também não altera. A multa é R$ 1,70 sempre, só que os juros é em função dos dias de atraso. Então, em um dia vai ser 0,03 centavos. Você soma tudo, 85 mais 1,70 mais 0,03 vai dar 86,73. Se Naí atrasa 5 dias, mais uma vez você não vai mexer aqui, ó. Porque 85 é o valor que ela já ia pagar, a multa é fixa, atrasou, já paga 1,70. E aqui a quantidade de dias é que vai determinar quanto ela vai ter de juros, né? 0,03 vezes 5, que é o número de dias que ela atrasou, 15 centavos. Então, o total a pagar é 86,85. Com 10 dias, 85 o valor que ela já teria que pagar, 1,70 é a multa, ela já está pagando, independente de qualquer coisa, sim ela atrase, e 0,03 vezes o número de dias que ela atrasou, que foi 10, que aí somou, deu 30 centavos. Logo, deu R$ 87. E com 30 dias de atraso, mês de atraso, você vai ter aí 85 o valor que ela já ia pagar, 1,70 é a multa, 0,03 vezes 30 vai dar 90 centavos, então somando tudo vai dar 87,60. Na letra B, ele diz assim, seja x número de dias de atraso, sendo que 1 ele é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 30. Qual é a lei ou fórmula que relaciona o total y a ser pago em reais em função de x? Também, mais uma vez, a gente vai se ater às informações que nós temos, certo? Então, perceba que você tem o valor que ela ia pagar, você tem o valor da multa e você tem o valor de juros por dias. Eu não sei quantos dias são, então a gente coloca que é x. Então, você somando aqui, ó, 85 mais 1,70 dá 86,70. Então, ele já inclui a multa assim por atraso, certo? Então, 86,70 mais 0,03 vezes o número de dias que ela atrasou, certo? Então, seria uma lei de formação para essa questão. Vamos ver se tem mais alguma questão. Bom, era só isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Quero reforçar para vocês a importância de nós estarmos estudando, certo? Mesmo nessa quarentena. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes vocês sentem dificuldade, a gente não está aí com vocês para tirar a dúvida. É um fator que, às vezes, ainda intensifica ainda mais esse processo, tá certo? Mas o que eu peço para vocês, estudem, vejam e revejam o vídeo, se for necessário. Caso não consiga entender, entre em contato. Eu pretendo estar marcando aí com vocês uma aula só para a gente tirar a dúvida, tá certo? Antes da prova. Semana que vem
provavelmente já vai ser nossa avaliação. Então eu peço para vocês que entrem em contato, caso não estejam conseguindo fazer, entrem em contato para tirar as dúvidas mesmo. E eu vou tentar marcar aí com vocês um horário que seja melhor para todo mundo, para a gente fazer um plantão tira dúvidas aí de todo o conteúdo que foi dado até agora, para a gente ter uma avaliação bacana, tá certo? Bons estudos e fiquem em casa, tá bom? Cheiro!